eu não canso de falar que é muito bacana nessa nossa reunião aqui todo mês, que a gente fortalece, cada um conta suas dores, suas vitórias no decorrer do tempo, né? Porque como a gente está na rua, no campo de batalha, e às vezes o cara acaba ficando aqui numa bolha. Às vezes o cara está passando por problema, dificuldade em termos de prospecção e não sabe contornar aquilo, pensa que, pô, o mundo está todo mundo assim. Mas não é, a gente não vive numa bolha. Tem pessoas que estão vencendo e tem pessoas que estão com dificuldade de vencer. E às vezes a gente está num e está em outro. A vida é assim, né? A vida não é reta. Ou tem hora que está em cima, tem hora que está embaixo. Tem mês que a gente bate meta com folga, tem mês que a gente bate apertado, tem mês que já bate bem, já fica bem longe, já fica bem longe. Então isso faz parte do nosso dia a dia, né? Antigamente eu era um cara muito planejador e sonhador. Eu era 100% planejador e sonhador. Sonhava pra caramba. Sonhava, colocava lá as imagens. Alguém já viu aquele filme O Segredo? Já viu alguma vez? Já viu? Tem um filme aí, O Segredo, que o cara falava que visualizava a imagem, ele conseguir o sonho dele, conquistar o sonho dele, né? Ele apertava a imagem lá, colocava a imagem na parede, ficava visualizando aquilo, e ele conseguia. É, e eu ficava muito nessa vibe, né, de, pô, eu vou conseguir aquilo e tal. Aí o que acontecia? Eu não entrava em ação. Eu ficava só no sonho, só no planejamento, só no sonho, na vontade, pô, vou ter aquilo, vou conquistar aquilo. Mas eu não só planejava e tinha um sonho, mas não executava. Aí o que acontecia? Não vinha resultado. Acabava ficando aqui frustrado o tempo todo. Aí depois eu pensei, pô, eu não estou agindo. Não estou agindo como eu deveria agir e tal. Aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a passar para uma outra fase da minha vida. Eu comecei a agir, mano. Comecei a trabalhar pra caramba. Trabalhava muito. Trabalhava pra caramba. Não, não que não trabalhe hoje, né? Mas trabalhava direto mesmo. Eu lembro até saber, tinha um mercadinho. A gente chegava às 7 horas da manhã, saía de lá 9 horas da noite, de segunda a sábado. No domingo, minha folga era no domingo, depois das 2. E era todo dia, mano. Pressão, pressão. Só que o que acontecia? Aí o resultado começou a vir, mas não como satisfatoriamente. Porque eu só executava. Eu só entrava em ação e não parava para pensar, para analisar, pô, o que está acontecendo com a minha vida? Para onde é que eu estou indo? Para onde é que eu vou deixar de ir? Eu só executava, só ia tal, vinha aqui, tipo assim, vinha um negócio aqui, eu vinha e fazia tal e focava e trabalhava pra caramba. Só que eu não parava para pensar assim, pô, o que é que eu estou fazendo aqui? Para onde é que está indo? Para onde é que eu estou indo? Isso aqui eu estou fazendo está correto? Não. Eu não queria saber disso, eu só sabia de trabalhar igual um burro de carga mesmo. Trabalhava igual cão e não parava para pensar, né? Não parava para planejar, para pensar, para ter novas ideias, para ter uma estratégia. Aí o que acontecia? Tipo assim, eu tinha um certo resultado, mas não era um resultado satisfatório. Depois eu comecei a mudar a mentalidade. Pô, não adianta o cara só planejar, só ter o plano, só ter sonho. Também não adianta o cara só executar. O cara tem que ter um nível alto de execução, porque senão não vem o negócio, com uma parte baixa de planejamento. O cara tem que ter esse planejamento, essa ação. Então, o cara tem que ter os sonhos, o plano dele, tem que ter execução, mas quando o cara ele alia os dois, o planejamento dele com mais execução, ele vai muito longe. Porque o que acontece? Eu me lembro que há um tempo atrás, eu comecei a fazer natação na Tuna, assim, eu gostei de nadar. Aí o professor falou assim, não, pai, te mete na piscina e dá tuas voltas aí, dá 10 voltas aí. E era longe pra caramba. Só vai do jeito que tu vai. Eu entrava lá e ficava tal, e cansava pra caramba, cansava muito. Cansava pra caramba. Tipo, aí eu via lá o senhorzinho, esse tamanho do Silva, dando 20 voltas, brincando assim, bem devagarzinho, na manha, e rápido, assim com uma velocidade, mas olhava pra ele, o cara tava me tirando. Caraca, mano, como é que esse bichinho tem? Aí depois ele foi passando com mais técnica, não, olha, faz o seguinte, tá batendo aqui, não vai respirar pelo nariz, pela boca, solta pela boca e tal. Aí eu fui fazendo algumas técnicas e fui melhorando mais lá a resistência e eu fui conseguindo dar 10, 20 voltas na manha, igual o cara também, só que só dava mais da prática. Então, às vezes, o cara tá na pressão, tá só batendo o braço e tá cansando pra caramba e não vê o resultado desejado. Às vezes nem olha pra cima, não sabia pra ele tá olhando, ele tá dando só volta, porque ele não para pra pensar, pra analisar, né? É, toda pirâmide, toda empresa tem uma pirâmide de sucesso.
Qual a pirâmide de sucesso de qualquer empresa? Ela tem um nível operacional, que é a maior parte é operacional, é ação operacional. Tem a parte tática e tem a parte estratégica. A empresa grande, todas as empresas grandes, ela tem isso aqui bem definido. Ela sabe quem é operacional, ela sabe quem é tática, ela sabe quem é estratégico. E ela sabe em qualquer momento qual é a diferença de cada um. O operacional, na verdade, é execução. O tático, normalmente, é o que garante a execução. E o estratégico é o direcionamento. É para onde a empresa está indo. Tem que ter essa pirâmide. A empresa de sucesso, ela tem essa pirâmide. Por quê? Porque não é só executar. Não é só executar, não é só o cara ficar fazendo. Também tem que ter lá o time lá para garantir essa execução, tá certo? E tem que ter o cara na direção. Olha, vamos para ali. Estou vendo que para ali está melhor. Vamos para lá. E direciona toda a empresa para lá. E toda empresa de sucesso, ela tem esse nível aí essa pirâmide de operacional, tático e estratégico. E assim também o vendedor tem a pirâmide dele, né? Mas às vezes a gente acaba que não tendo aquela pirâmide correta. Eu vou colocar aqui qual é a pirâmide do vendedor frustrado. No caso era meu. O cara tem sonho, ele planeja e tem um nível muito baixo de execução. Quando o cara ele tem muito sonho, planeja pra caramba e tem um nível muito baixo de execução, de ir para cima, ele fica um vendedor frustrado. Porque ele não vai atingir resultado. O cara pode planejar por experiência própria. Todo mundo sabe disso. O cara pode planejar como for, fazer lá um negócio bonito, lindo, maravilhoso, lá uma planilha. Ah, vou fazer isso, fazer aquilo. Ter lá um sonho, tudo definido. Mas se a maior parte da parte dele é só planejar e executar, é só planejar e sonhar, e só o mínimo de execução, ele vai viver frustrado. Porque ele não vai conseguir resultado. Não vai conseguir resultado. Pode ser a coisa mais maravilhosa do mundo, mas quando o cara não entra em ação, o nível dele de ação é pouco, ele acaba que ficando frustrado. E qual é a pirâmide do vendedor comum? Da maioria dos vendedores. Ele executa, executa, executa. Não planeja. Não tem nenhuma parte de planejamento. Então o cara quando... Tipo assim, porque o que traz resultado é ação. Nada tira a ação do resultado. Às vezes o cara planeja, mas se ele executar, ele não vai ter ação. Mas também se o cara só executar, ficar só nadando lá na piscina e não parar um minuto para olhar para onde ele está indo, para o que ele está vendo, o que ele pode melhorar, ele vai fazer muito esforço e vai às vezes até ficar dando volta na piscina lá, né? Então, qual a pirâmide de um vendedor de sucesso? Ele executa, entre ação, e tem uma parte lá do planejamento dele lá. Ele tira lá um tempo lá da semana ou por mês para planejar o que ele vai fazer. Para ele sentar, parar, pô, deixa eu ver aqui para onde eu estou indo. Deixa eu ver aqui que rumo que eu estou tomando. Deixa eu ver aqui que resultado que eu estou tomando. Então, todo vendedor de sucesso, ele tem essa pirâmide de planejar, ou executar, ação e uma parte de planejamento. Se o cara ele mais planeja do que executa, ele vai ser frustrado. Mas se o cara ele executa e tira um tempo para montar lá o sonho, definir o sonho dele, planejar, ele consegue ter um pouco mais de sucesso, né? Falando mais detalhes, sonho. Por que o sonho? Tem muita gente que não dá muito crédito pro sonho, fala, não, eu sou realista. Mas realista não realiza nada. Todos esses negócios, todos esses grandes feitos que foi feito na humanidade, ele foi por um cara sonhador. Uma vez que o cara falou o seguinte, pô, por exemplo, alguém conhece Thomas Edison, né? O cara que inventou a lâmpada. Pô, não existia a lâmpada. Não existia e ele pensou, pô, se acontecer isso, tá, o cara sonhava pra caramba. Executava e criou a lâmpada hoje, a tecnologia graças à lâmpada, né? Que foi um dos pioneiros. Ou seja, todos os grandes caras de sucesso são os caras sonhadores. O cara que uma vez teve um sonho lá. Então, quando a gente tem um sonho forte, a gente consegue definir nosso sonho bem forte, a gente consegue ficar mais resistente a qualquer coisa. Consegue ficar mais resiliente. Às vezes o cara vai visitar um cliente lá e não tem um sonho bem definido, não tem um porquê bem definido. Aí o cara dá um não pro cara, aí o cara já começa a pensar em outra coisa. Pô, esse negócio não é pra mim. Esse evento não é pra mim. Essa parte aqui não é pra mim. Eu vou fazer outra coisa. O cara acaba desistindo. Então é importante o cara ter o sonho dele bem definido, né? E o sonho é muito pessoal, cara. O sonho é muito pessoal. Eu tenho um sonho, cada um que tem o seu sonho.
Tem gente que tem um sonho de ter mais filhos, tirando o Bira que tem uma porrada de filha já. Tem gente que sonha em ter um outro carro melhor, uma moto top, sei lá, fazer viagem para Disney, se formar. Tem gente que sonha ter um quarto lá bem estruturado. Tem gente que sonha fazer viagem internacional, então viagem até aqui no Brasil, então até no Pará mesmo tirar um tempo. Tem gente que tem vontade de ir no supermercado comprar o que quiser lá sem ficar com dor de cabeça, sem ficar pensando quanto é que vai dar conta, basta passar lá o valor que vai ter dinheiro na conta. Então, cada um é um sonho. Então é importante a pessoa definir esse sonho, definir qual é o teu sonho, qual é o seu sonho, né? Qual é o teu sonho, qual é o teu objetivo, qual é o teu porquê. Ah, o meu porquê é minhas filhas, o meu porquê é minha esposa, o meu porquê é minha família. Então, quando o cara definiu o porquê dele, eu já vi muitas pessoas que têm um potencial muito grande, e desistir. E já vi um cara que nem tem potencial, nem tem capacidade, mas por ele ter um sonho forte, tem um porquê bem definido, pô, eu tenho que fazer isso por causa de fulano de tal, por causa da minha filha lá, tá, que ela precisa de mim e tal. Aí o que acontece? Aquele cara que não tinha nem capacidade, nem potencial, ele conseguiu conquistar o sonho dele, do cara, porque o cara não tinha o sonho bem definido. Então, o porquê, o sonho, é muito importante, né, para o cara ficar forte e turbinar, né? Agora, o que é que a gente tem que planejar? O que é que o vendedor tem que planejar na carteira dele? Na carteira dele já, perdão, na venda dele. O que é que ele tem que fazer para ele planejar? E o que é que ajuda o planejamento, né? O planejamento, ele ajuda a gente a ser proativo, não reativo. O que acontece quando a gente não planeja? A gente está lá executando e tudo que vier de demanda, o cara vai respondendo. O cara acaba sendo reativo. Ah, o cara ligou, vou fazer um pedido. O cara não ligou, não vou fazer pedido. Ah, o cara me ligou para fazer uma visita. Aí fez a visita. Ah, mas se o cara não me ligou, não vou fazer a visita. O cara acaba ficando aqui na reação, na circunstância. Ele acaba ficando na deriva. Quando ele não planeja, quando ele não tem um plano de ação lá que ele tem que fazer. Então, quanto mais o planejamento o cara fizer detalhado, melhor. Como é que a gente faz esse planejamento? Eu sei que esse assunto que eu estou fazendo aqui, eu sei que tem gente que faz aqui já, viu? Eu sei que tem muitas pessoas que têm sua estratégia de planejar. Eu só estou compartilhando aqui só para fortalecer mais ainda esse aprendizado, né? Como é que a gente tem que planejar? Eu conheci um empresário, um mega empresário, ele é multimilionário, que é o Mário Magalhães. Ele comenta o seguinte, ele fala, olha, o momento de planejamento estratégico é o momento de estratégia. E o momento de execução é o momento de execução. Porque às vezes o cara está na execução lá, está no front, está na batalha, está lá na ação, e às vezes ele quer parar daquele momento lá que ele está na ação para planejar. O cara não vai conseguir nada assim. Então, o que ele tem que fazer? Tem que tirar um dia lá, alguns minutos do dia dele, fora lá do horário comercial dele, fora da pressão, onde ele está com a cabeça mais tranquila, para fazer esse planejamento. Um planejamento diário, um planejamento semanal. Tem gente que faz até um planejamento mensal, tem gente que faz um planejamento anual. Então, tem que ser fora do front, fora de lá da ação do cara. E o que é que o vendedor tem que planejar? Sempre. Ele tem que planejar a meta e faturamento dele, planejar a carteira de cliente dele, a rota, a prospecção de cliente e a inadimplência. Isso aqui é básico, não é verdade? Acho que isso aqui é básico, né? Meta e faturamento. Como eu estou falando, eu sei que muitas pessoas aqui já fazem, mas só fortalecendo mais ainda, né? Por que é importante estar o tempo todo calculando a meta, verificando a rota? É como se fosse a gente na estrada e o cara, ele está olhando as placas lá, ele está sabendo lá no GPS onde é que ele está e quanto tempo falta para ele chegar. Quando ele tem isso mapeado, ele consegue definir, pô, eu vou chegar lá daqui a tantas horas, tantos minutos. Agora, se o cara está dirigindo só lá no escuro e não sabe quanto tempo falta, não sabe onde é que ele está, ele acaba que ficando uma viagem mais tediosa, não consegue chegar, não consegue alinhar, né? Então, a meta, ela tem que ser calculada direto, né? Tipo assim, a meta mensal, a gente cria a nossa meta mensal sempre para estar focando na rota, focando onde é que a gente está indo.
E a nossa meta é semanal. É importante o cara ter meta semanal. Às vezes o que acontece? Antigamente, o cara focava só na meta mensal. A minha meta mensal é 100 mil, por exemplo. Só que ele só vai avaliar a meta dele lá pro dia 20, pro dia 25, faltando 50 mil ainda. O cara não dá mais tempo. O cara não dá mais tempo de atingir aquela meta. Porque ele só parou para pensar só lá nos últimos dias. Pô, vou dar aqui meu gasto e tal. Ou seja, ele vai ter que tirar só, diminuir a diferença. Mas não vai conseguir. Agora, quando ele consegue planejar, pô, minha meta é 100 mil, 200 mil, 300 mil. Quanto é que tem que vender por dia para vender 300 mil? Quanto é, ver? Se a meta do cara é 300 mil. O cara tem que vender os 12 pau. Então o cara tem que ter essa ciência. Pô, se minha meta é 300 mil por mês, quanto é que eu tenho que vender por dia? Tem que vender 12 por dia. Porque tem uns feriados lá, né? Tem as férias, tem um final de semana. Tem que vender 12. Então, pô, então se no mês eu vendi 5, num dia eu vendi 5, já estou longe da minha meta. Então no outro mês tem que vender 19 para poder cobrir essa diferença. Então o cara tem que ter esse planejamento da meta dele mensal, semanal e diária. Porque se não tiver esse planejamento dessa meta diária dele, ele vai ficar fora. Vai chegar no final do mês e ele vai ter uma surpresa lá. Pô, eu consegui, não consegui. Será que eu consegui? Então quando o cara tem alinhado todo dia isso aí, pô, consegui, não consegui, ele consegue chegar mais perto lá da meta dele. Agora quando o cara quer perder peso, se ele fez todo dia a balança dele lá toda semana e ficar avaliando o que ele está comendo, o que ele está comendo, a probabilidade de diminuir é maior do que chegar só no final do mês. Carteira de cliente. É. Como é que o cara planeja a carteira de cliente? O que é que ele tem que analisar na carteira de cliente dele? Ele tem que analisar o número de clientes que ele está atendendo ativamente por mês, quantos clientes ele já positivou no mês, os clientes que falta positivar, cliente que já positivou, mas não comprou o suficiente, a periodicidade de compra de cada cliente, o ticket médio de cada cliente e o agendamento de cliente. O cara que não está fazendo isso aqui, ele acaba ficando a deriva também, a sorte. O cara, quando tem isso aqui bem mapeado, quantos clientes ele atende no mês, quantos clientes ele já positivou, quantos falta positivar, a probabilidade de superar, de ter uma venda boa, é drástica, né? Agora vem um por um aqui, ó. Número de clientes. Isso aqui é uma estatística, mais ou menos. O que acontece com o número de clientes? Sempre eu comento sobre isso, né? O número de clientes é o seguinte: quando o cara quer aumentar ele quer mexer aqui no faturamento dele, na venda dele aqui, o que é que vai influenciar o faturamento dele? É o número de clientes vezes a frequência que cada cliente compra vezes o ticket médio. Quanto que esse cliente compra de cada um? Se ele tiver na carteira lá 100 clientes e cada cliente compra 2 vezes por mês e cada cliente compra em média de R$ 1.000, que é uma média, ele vai ter um faturamento de quanto? Hã? 200 mil, né? Então, por que é importante o cara olhar aqui para o número de clientes dele? Porque quanto mais cliente ele tem, menos refém ele fica. Quanto mais cliente ele tem, menos refém ele fica. Um exemplo, o cara que tem de 0 a 13, se o cara que tem só 10 clientes, e cada cliente, vamos supor que ele venda 20, vamos supor que ele venda 20 mil para cada cliente só. Aí o cara tem um faturamento de 200 pau. Se ele tiver na carteira só 10, se ele perder um cliente aqui, ele já perdeu 10% do faturamento dele aqui. Ou então, pior ainda, se ele tem 10 clientes, desses 10 clientes, 5 compram 20 mil, um compra 50 mil, vai dar 100, e os outros 5 compram 24. Cada um compra 10 mil, né? Vai dar 40, aqui 10 mil. Se ele perder esse cliente de 50 pau, ele já perdeu 25% do faturamento dele.
Então, quanto maior o número de clientes o cara tem, menos refém ele fica de cliente. Não que a gente não depende, a gente depende, né? Todo mundo depende de cada um aqui. Tipo assim, eu dependo, cada um depende de cada um. Mas a gente não pode ficar refém. Tipo assim, depender de cliente é uma coisa. Agora, ficar refém de cliente é uma outra coisa. É a pior coisa o cara ficar na mão de cliente, ficar refém de cliente. Ah, o cara não comprou, meu Deus do céu, o cara não vai comprar esse mês, tal, não sei o quê. Pô, o cara não comprou, mas outro vai comprar no lugar dele aqui. O cara não comprou aqui, mas eu tenho outro para comprar aqui no lugar dele. Porra, perdi a negociação esse mês com o cara aqui, mas eu vou ganhar na mão de outro lá, de outro cliente. Então, quanto mais cliente ele tem na carteira dele, menos refém ele fica de cliente, menos fora da zona ele fica, menos dependente de cliente ele fica. Porque, tipo assim, a gente não é para ficar. Olha, nós somos vendedores. O que é um vendedor? É um cara que leva um serviço de uma empresa lá para o cliente. A gente não é baba-ovo de cliente. Tipo assim, não sou baba-ovo de nenhum cliente. O cara, claro que o cara tem uma amizade com o cliente e tal, um certo amizade, o cara vai respeitar o cliente, vai tratar o cliente da melhor maneira possível, mas eu não estou para baba-ovo de nenhum cliente. Ninguém está para baba-ovo de nenhum cliente. Ninguém tá para levar esculhaço de cliente, de o cara humilhar o caboclo. Porra, você não filha. Tem cara que tolera isso, eu não tolero isso, velho. Tipo assim, pode ser o cliente mais top do mundo. Mas o cara quebrou um dos meus valores de, sei lá, xingamento, fala palavra, não sei. O cara, pô, esse cara, velho. Não depende do cara. Tipo assim, claro que eu vou sentir, mas eu vou arranjar outro pra substituir esse bicho aí, né? Então, não, claro, tipo assim, o cara. Não, pois é, tipo assim, tem hora, tipo assim, o cara ficar indignado, ficar, tipo assim, desabafar é uma coisa, porra, tu tá esperando aqui na mercadoria, tá, é uma coisa. Agora o cara já ferir a integridade do cara, pô, tem um vagabundo, tem não sei o quê. Isso já não é admissível, cara. Tipo, entendeu? Tipo assim, já. Pois é, tipo assim. O que é que eu falo? Tipo assim, cada um tem um cliente que merece. Cada um tem um cliente que suporta. Então, tipo assim. É, é, é. Então, então, tipo assim, quanto maior o número de clientes a gente tiver na carteira, menos refém a gente fica de cliente. Menos na mão de cliente a gente fica. Entendeu? Eu fiz aqui até mais teste que o cara que tem de 0 a 30 clientes. Silvio, não atrapalha, Silvio. O cara que tem de 0 a 30 clientes na carteira dele, ele está praticamente fora do jogo. Ele tem que ter 75% do foco dele de adquirir novos clientes. O cara que tem de 30 a 50 está numa zona de risco. Ele tem que ter. Sim. E mesmo assim, ele superou a moto. Já superou a moto, pois é. Agora, se tu depender só dele, já era. O cara que tem de 30 a 50 clientes, ele tem que ter 50% do foco dele em adquirir novos clientes. O cara tem de 50 a 69 clientes, ainda está um pouco refém ainda de cliente. Ele tem que ter 40% do foco dele em adquirir novos clientes. O cara que está com 70 a 100 clientes, ele pode aumentar mais a carteira dele. E o cara que está com acima de 120 clientes, ele tem que ser 95% do foco dele atender a carteira dele e 5% para ele aumentar a carteira dele. Como é que a gente analisa a carteira? Como é que a gente analisa a carteira? Isso aqui ele fica disponível. Se vocês quiserem ter acesso aqui, vocês conseguem também. Eu posso mandar um link para vocês lá, ou então mandar todo mês, toda semana. Isso aqui fica disponível lá para o vendedor interno. O que é que tem aqui? Tem aqui, ó, que o vendedor interno consegue ver a média de compra de cada cliente, quanto ele comprou no mês e quanto falta comprar. Um exemplo aqui, ó. Qual é o foco do vendedor? O primeiro foco dele é positivar a galera. Pô, o cara tem que positivar aqui vamos supor, Miriam de Souza. Isso aqui é só um exemplo. Já comprou esse mês 2.300 e pouco. Pô, já positivou ele. Depois o Bernardo, 700 e pouco. RB Gastronomia. O Eduardo positivou 900 e pouco. Olha, o laboratório clínica dando positivou. Tem que ligar pro cara. Ou visitar ele. Esse cliente aqui também, ó. Dando positivou. Depois que ele positivar, o que é que ele tem que fazer? Ele tem que ver
cara falta comprar. Um exemplo aqui, a Miriam, ela compra uma média de 8.700 por mês. Ela comprou esse mês 2.000 e pouco. Tipo, você já positivou, só tem que ir. Ela não comprou o suficiente. Já falta 6.000 e pouco para comprar aqui do cara aqui, ó. Então ele tem uma oportunidade para explorar o cara lá, né? Porque às vezes o que acontece? Um exemplo aqui, às vezes a compra do cara, é média do compra, o cara compra média de 10 mil por mês, um exemplo. Aí o cara faz um trabalho bacana com o cliente lá, aí ele conseguiu vender pro cara 12 pau. Pô, bacana, 12 pontos conseguiu vender. Então, o que tem que ser o foco do vendedor? Tipo assim, pô, já comprei minha cota aqui com o cara, agora eu vou logo atrás do cara aqui dando positivo. Não vai adiantar o cara que compra, tipo assim, tem um potencial uma média de 12, de 10 mil por mês. O cara já conseguiu até superar lá a compra do cara. Não vai adiantar ficar o tempo todo visitando esse cara lá. Ele não vai comprar mais, não vai ser mais. Já saiu lá o caldo que tinha que tirar, já saiu. Claro que às vezes acontece é, claro que às vezes acontece, né, de uma demanda do cara, tal, de o cara ter uma. Mas não vai adiantar mais tu ficar visitando o cara lá, ficar lá com o cara o tempo todo visitando. Porque já, a média de compra dele já passou. Então o que tem que ser o foco do cara? Pô, então deixa eu ver aqui o outro cara aqui, o Bernardo. Média de compra é 5 mil, pô, ele comprou só 700, pô, então já tem uma porrada de coisa para explorar dele aí. Já tem uma porrada de caldo para sair desse suco ainda aí, dessa laranja. Então bora para cima desse cara. Então é importante o cara ter essa análise aqui. O que acontece quando o vendedor não tem essa análise? Ele fica o tempo todo só na reação, só lá nadando, não se planeja, acaba que fica na reação. Tipo assim, o movimento está fraco hoje, né? Pô, porque quantos clientes tu visitou hoje? Quantos clientes tu positivou? Quantos clientes tu falta positivar? Quantos clientes falta tu atender? Quantos clientes que já positivou, mas ainda não comprou o suficiente? Quando o cara tem isso aí na letra, ele consegue direcionar o foco dele. Pô, vou para cá. Vou dar uma direção para cá. Porque não adianta vir para cá pro cara do 10. Não adianta. Aí o que acontece? O cara fica focando no cara aqui, ele acaba tendo um esforço maior, podendo pegar aquele esforço para dar no outro cara que ainda não comprou. Aqui eu falei, né, sobre a frequência de compra. A frequência de compra é o seguinte: o cara compra. Paguei aqui. O cara compra R$ 1.000, 100 clientes, compra duas vezes e vai ter um faturamento de 100 mil. Aqui é o ticket, número de clientes, aqui é a frequência. Eu já vi caso seguinte: o cara compra, perdão, aqui é 200 mil, né? Se o cara conseguir aumentar a frequência de compra do cliente, aí o cara compra uma vez por semana. Então, uma vez por mês, só uma vez por mês. E o cara conseguir lá aumentar a frequência dele de compra, pô, o cara não compra mais duas vezes por mês. Uma vez por mês, ele compra duas agora por mês. Quanto é que ele compra em cada compra dele? Ele compra 10 mil em cada compra. Quando o cara consegue aumentar lá a frequência de compra dele, para dois, um exemplo, ele compra só uma vez, para dois, ele não vai comprar os 20, né? Porque depende do estoque dele, mas pelo menos uns 15 ou uns 12, sei lá, ele vai comprar mais do que 10 mil. Porque ele vai fazer a compra, vai acabar o estoque dele, e ele não vai pedir às vezes a mesma quantidade, e acaba aqui aumentando o pedido dele. Então, quando o cara consegue aumentar a frequência de compra do cliente, aquela frequência, ele consegue automaticamente dar um aumento de compra. Acho que não vai dar para compartilhar aqui, mas depois eu compartilho. Nós chamamos uma empresa aí de fora, de São Paulo, não sei se é de São Paulo, e nós pedimos para ela o seguinte, para ela fazer uma avaliação dos nossos clientes. Nós demos para ela uma lista de 2.000 clientes ativos para ligar, e ela ligou lá para 400 clientes, sendo que foi 200 do interno e sendo externo e sendo internet. Ligou por 100, né? Ele fez várias perguntas lá nessa pesquisa. Não sei se acho que não dá para compartilhar. Qual foi o objetivo dessa pesquisa? É para ver como é que está o nosso nível de serviço, tanto do vendedor, como da empresa, como da entrega. Tem várias perguntas lá para o cliente. Tinha cliente que respondia, tinha cliente que não respondia. Por isso que a gente deu para ele uma lista lá de 2.000 clientes.
É verdade. Não, isso aí, a gente estava esperto disso aí também, precisava evitar isso aí. Aí, depois eu vou compartilhar essa pesquisa com vocês. Aí foi constatado lá, teve cliente que falou muito isso. Falou, olha, eu espero mais a visita de mais vendedor aqui. Se vendedor aparecer mais vezes aqui, ou então ele me contactar, não estou falando só do externo, estou falando no geral. Eu com certeza vou comprar mais dele. Às vezes eu que tenho que ficar ligando pro vendedor para ele vir comprar. Caraca, esse vendedor, moleque. Eu vou pegar depois que esse vendedor. É, não, ele falou isso. Tem várias situações, né? Teve aquele cliente que falou lá, né? Eu peguei a gravação. Vou te passar depois a gravação. Pois é, foi esse aí que falou. Teve um cliente do Adrielso que falou que levou, que foi pro soco com o Adrielso. Quem, como é? Foi pro soco, eu liguei pro Adrielso. Ei, Adrielso, foi pro soco, cara. Não, já. Aí depois eu fui ver lá no histórico, o cara compra direto. Eu, não, já, deve ser de outro vendedor, acabou que passando isso aí. É, é. Aí, resumindo a pesquisa, o cara entregou outra pesquisa lá pra gente. Aí constatou lá, né, que tem um nível de satisfação com o vendedor de 90% para cima. E da entrega também, né? Que, tipo assim, a nossa entrega não é perfeita. Até o cara comentou lá, mas ela precisa fazer várias coisas para melhorar, mas ela não está tão baixa como no mercado, né? Tem mercado aí que o cara está acostumado a fazer nível de pesquisa, que está lá embaixo, o cara tem que fazer coisa urgente. A nossa entrega não está perfeita, mas também não está muito lá embaixo. Mas claro que precisa melhorar. Precisa fazer vários pontos de melhoria aí, né? Foi isso que o cliente falou. Até o Jimmy lá, ele falou, olha, exatamente, exatamente, é. Uma das coisas que ele falou que constatou foi isso lá, sobre, sobre a rota aqui, ó, rapidinho. Eu sei que tem muitos vendedores que tem cliente aqui, tem cliente aqui, tem cliente aqui e tem cliente pra cá. Tem muitos, né? Não é todos. Alguns tem, né? É por isso que é muito importante definir a rota. Às vezes é importante, às vezes o que acontece? Às vezes é uma melhor situação o cara determinar determinada área lá para ele e fechar aquele cerco lá para ninguém entrar, do que ele abraçar todo o Pará e não conseguir atender todo mundo. Tipo assim, no caso lá, Capitão Próximo praticamente domina, claro. Claro que tem uns concorrentes lá, mas toda semana tu tá lá direto, né? Dominando essa parada lá, né? Tipo assim, se o Flávio tivesse um foco de ir para outro lugar, já dá brecha lá pra galera entrar lá, né? Toda semana. Então, às vezes, é mais vantagem o cara definir uma área para ele e fechar o cerco lá, porra, vou fechar esse cerco aqui para ninguém entrar aqui. Do que ele tá tendo um cliente aqui, outro ali, outro ali, outro ali, outro aqui. Entendeu? Inclusive, o Jonathan, ele é vendedor agora, nosso externo, só que ele é um vendedor diferenciado. Ele é vendedor CLT nosso. E ele vai ter uma área específica aqui, assim, ó. Uma área específica, ele só vai poder atuar naquela área. Aí depois a gente vai arranjar outro vendedor para atuar naquela área, para fechar o cerco, entendeu? Mas sempre respeitando se já tem cliente ou não, né? É aquele negócio, né? Tipo assim, claro que se o cara atende, um exemplo que é o. Você quer o dele ou mosqueiro? Vamos supor aqui, ó. O cara tem um cliente aqui, o cara tem por telefone, tá conseguindo fazer bacana, beleza. Não vai deixar de atender o cara. Mas veja o cara visitar o cara lá na caixa prego. E pegar esse tempo dele que ele vai visitar na caixa prego, visitar um cliente lá da área dele, ele vai performar mais. Vai performar muito mais. Lembra lá, né, quando a gente vendia pra cabanagem? Eu tentava fechar um cerco lá, mano. Tinha uma porrada de nego lá. Açougue, padaria, mercadinho lá. Tentava fechar um cerco pra ninguém entrar. Mas mesmo assim o cara ainda entrava às vezes. Então quanto mais o cara focalizar lá no cerco dele lá, visitando lá, batendo na porta, vendo lá a prospecção do cliente, melhor vai ser para ele. Entendeu? Mais produtivo vai ser para ele. Do que ele estar visitando um cliente aqui, outro acolá, né? Em termos de visita, né? Claro, se ele puder ligar, melhor, né? Prospecção de novo cliente. Como é que a gente prospecta novos clientes? Indicação de cliente, né? Que é uma fonte muito grande. Explorar a área que atua.
e no Google. No Google tem muito cliente, o cara potencial que a gente não atende ainda. Vai, volta. Sai hoje? Não, eu te ajudo a resolver essa parada aí. Deixa aí. E outra coisa também que o cara tem que planejar, mano. É inadimplência. Se o cara não planejar a inadimplência dele, não ficar avaliando a inadimplência dele, ele vai ter surpresa no final do mês. Ele vai fazer uma venda do caramba lá, pô, cheio de comissão para receber. Quando vai receber, cadê meu dinheiro? Ah, não, o cara não pagou aqui, ó. Eu retiro teu dinheiro aqui, ó. Porra. Então é importante o cara estar fazendo essa avaliação todo dia, cara. Toda semana. Deixa eu ver aqui as galera que estão me devendo. Deixa eu ver aqui, pô, já tem 10 dias que já cobra logo o cara aqui, pô, cara, já tem 10 dias que tá atrasado aí, cara. Vê se tu consegue pagar logo, senão eu vou descontar do meu aí, vai prejudicar aí o meu orçamento. O que acontece? Cliente com mais de 15 dias atrás é descontado logo na hora, né? Lá do vendedor. Aí faz uma avaliação desse cliente mesmo. Pô, é vantagem atender esse cliente ainda que está atrasando, porque mexe com o orçamento do bolso do cara. O cara está planejando receber lá um valor no final do mês e chega na hora o cara não pagou. Porra. Aí o orçamento do cara fica tudo na mão do cara lá, do cara devendo. Então é importante. A inadimplência, o cara está fazendo essa reavaliação o tempo todo. Toda semana lá, pô, pede pra Marta, me manda lá mesmo que eu lavo, reclamar não, lavo, que tinha, demorava a ver isso, né? Depois que começou a ver isso, reduziu pra caramba, não foi a inadimplência. Sim, não, pois é. Então é importante o cara ter essa é, não, ver essa questão da inadimplência aí, né? E agora bora aqui pro reconhecimento do mês de abril aqui, né? Mês de abril foi um mês. Mês de abril, como eu sempre falo, né? O que acontece antigamente, muitos anos atrás, pensava que o dinheiro sumia. Ah, o dinheiro não tem dinheiro. Mas na verdade o dinheiro nunca some, o dinheiro ele muda de mão. Ele vai mudando de mão. Às vezes está em crise em algum lugar porque ele não está sendo movimentado naquele momento, mas está na mão de outros lugares. Está na mão de algum outro lugar. Então assim também, às vezes tem hora que o cara tá bombando o vendedor, tem hora que está mal com o vendedor. Então o cara tem que estar o tempo todo aproveitando lá o momento dele. Né? Esse mês de abril foi um dos melhores meses para gente, comparado com 2024. Eu acho que até superou dezembro do ano passado, que é um mês bom. No grupo todo. Foi um mês muito bom pra gente mesmo, mês de abril. Teve vendedor que atingiu a meta, que superou a meta, e teve vendedor que não. Mas isso faz parte do jogo. Tem mês que, como eu tô falando, tem mês que o cara vai conseguir ultrapassar a meta, e tem mês que o cara vai ficar num gargalo. Isso faz parte, faz parte da vida, faz parte do jogo, né? E esse mês de abril, deixa eu ver aqui. Quem superou a meta dele aí